Oi pessoal, eu sou a Tenente Quevedo, diretora financeira da Ori Planalto. Eu sou a Tenente Norma, sou a presidente da Ori Planalto. Nós estamos aqui no Batalhão da Guarda Presidencial com o Tenente Barbosa, que vai nos apresentar a exposição comemorativa dos 79 anos da Tomada de Monte Castelo. Vamos lá? Então a gente fez uma exposição aqui com vários materiais expostos, né, tentando contar um pouco da história da Força Expedicionária Brasileira. Então aqui nós temos um banner que tem toda a linha do tempo, do contexto da Segunda Guerra Mundial e principalmente os feitos mais importantes da FEB, datados e a descrição de cada um deles. Mas aqui na frente a gente tem bastante imagens aí da Força Expedicionária Brasileira, algumas descrições da criação da FEB, do embarque, que foi um embarque primeiramente mais de 5.000 pracinhas, do desembarque em Nápoles em 1944 e da região de acampamento que os brasileiros ocuparam em solo italiano. Então, durante toda a exposição a gente tem vários materiais expostos, né? Tem o capacete aqui com o símbolo da FEB, né, que é a cobra fumando, material de rancho que os pracinhas utilizaram e um pouco de terra aqui que foi recolhido do campo de batalha. Tá passando aqui na televisão a canção do Expedicionário, que é o hino da Força Expedicionária Brasileira, que inclusive crianças italianas cantam esse hino lá na Itália, demonstrando respeito pela bravura que os pracinhas tiveram durante toda a guerra. Aqui nós temos mais alguns materiais expostos, que são materiais da Segunda Guerra Mundial, alguns materiais da Alemanha nazifascista, materiais das Forças Armadas japonesas e do exército italiano de Mussolini. Então são espadins que foram utilizados por oficiais nazifascistas durante a guerra mesmo. Então estão aqui expostos, né? E nós temos também alguns capacetes, o capacete da Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, o capacete alemão da SS também, e algumas fotos. Essas fotos aqui são os embriões da Força Aérea que partiram para a Segunda Guerra Mundial também auxiliar o combate da FEB. Aqui nós temos um banner expositivo de todos os heróis mais marcantes brasileiros na guerra. Então, o Marechal Mascarenhas de Moraes, o Tenente Apolo Miguel Resque, que foi o brasileiro mais condecorado na guerra, o Sargento Maxwell Filho, que foi um pracinha que lutou bravamente, a Major Elza Cansanção, que foi uma enfermeira, uma médica da Força Expedicionária Brasileira, o Coronel Nestor, entre outros heróis que combateram em solo europeu. Desses aqui existem, só o Coronel Nestor que está vivo. Só o Coronel Nestor. O Coronel Nestor está com 106 anos, ainda está vivo. Eu recebi uma medalha ontem, né, das mãos dele. Legal. Ele estava na cerimônia. Exatamente, na cerimônia. Aqui nós temos vários quadros com algumas personalidades icônicas da guerra também. Esse primeiro quadro são os 6 generais que tiveram mais notoriedade, os 6 comandantes americanos da guerra. Tem o general Patton também, que foi o sucessor do general Mark Clark, que ele foi o comandante da FEB, basicamente. A FEB era subordinada à divisão de exército dele. E todas essas fotos aqui, elas são autografadas pelos próprios comandantes. Então, são fotos deles com a assinatura verdadeira deles. Seguindo aqui, a gente tem algumas bandeiras também que foram utilizadas na guerra. Bandeiras originais da guerra da época, bandeira dos Estados Unidos e 2 bandeiras japonesas. Percebe que essa bandeira, ela tem várias grafias e os soldados japoneses, quando iam para a guerra, eles recebiam essas bandeiras assinadas pela população. Então a população escrevia frases de sorte, de que eles vencessem a batalha, era uma motivação para os soldados japoneses. Aqui também nós temos 2 bandeiras, uma da Força Aérea Britânica e a outra da União Soviética na época. Uma coisa importante que a gente tem que falar também é que quando a gente chega nas exposições, o pessoal fica querendo tocar, né? Isso. As bandeiras não pode. Não é o caso de tocar, porque como são materiais muito antigos, já estão bem finos e desgastados, e a ideia é preservar o material.
Aqui nós temos algumas munições também, um Panzerfaust, que era um lança-rojão anticarro alemão, e uma caixa de munição alemã também. Todos itens originais e usados na guerra. Partindo para cá, a gente tem alguns jornais da época que noticiavam a guerra, então edições do The New York Times, do Chicago Daily Tribune, outros jornais aqui que noticiavam a guerra, todos itens também originais. E algumas medalhas que foram entregues a combatentes que lutaram com bravura. Essas medalhas são americanas e essa é uma medalha alemã. Então tem a medalha de bronze americana, a medalha de prata e a Purple Heart, que é a coração roxo, que são de combatentes que foram feridos em combate. O pessoal que está assistindo o vídeo, onde que está sendo essa exposição? Essa exposição está sendo no batalhão da Guarda Presidencial. A gente tem a previsão de ficar mais 2 semanas com a exposição aberta, então ainda vai... Quem organizou aqui para você? Foram vocês, no batalhão, com um apoio? Foi, a gente montou essa mesma exposição na Semana da Pátria, ano passado, no 7 de setembro, e montou novamente aqui no batalhão. Então a gente teve apoio dos colecionadores, né, que é o senhor Carlos Gurgulino, o senhor Fausto. Tivemos apoio também da Anfifeb e de outros entusiastas. Isso, Socorro, Maria do Socorro. Isso, né? A Dona Maria do Socorro. Que é a presidente da Anfifeb, que é a filha da enfermeira Araci Sampaio. E o Noronha e o Marcelo. Noronha, o Marcelo, isso. E eles emprestaram todo esse material e a estrutura foi a gente que montou. Todo esse material são todos desses colaboradores e a gente montou toda a estrutura da exposição. A exposição foi do Coronel Bertolino. Foi do Coronel Bertolino, comandante do batalhão. E agora a próxima sala, o que é? Vamos lá, essa próxima sala aqui de barro é a simulação de um PC enterrado. Né, que o PC enterrado era onde eram feitas as comunicações, era onde eram elaboradas as táticas no fronte de batalha. Aqui nós temos um soldado vestido de pracinha brasileiro. Aqui nós temos um telefone que fala, então ele fala com o próximo soldado que estará aqui na frente. Alguns equipamentos rádio aqui para simular justamente essa comunicação que era feita com as tropas que estavam na linha de frente. E toda essa área temática que foi também construída por nós. Quero ver se funciona. Alô? Tem lição para atirar? Sim? Fogo! Partindo para cá a gente tem esse cenário, né, de trincheira de guerra, então barulho de tiro, cenário de Montese aqui basicamente, que é uma cidade destruída mesmo pela guerra, soldados aqui com armamento em posição dos bracinhos brasileiros. Partindo dessa parte da exposição, a gente já tem alguns armamentos que foram utilizados na guerra mesmo. Então essa primeira parte são armamentos americanos que eram inclusive utilizados pelos bracinhos brasileiros. Então os militares brasileiros utilizaram o armamento americano, até porque os Estados Unidos que financiou todo o apoio logístico de equipamento e armamento para a Força Expedicionária Brasileira. E teve também a questão, né, do fardamento, né? O fardamento nosso, principalmente das enfermeiras, elas foram de saia calça, né? Elas precisavam ter o apoio das vestes. Estava frio, né? Se adaptar. Tiveram que usar o uniforme americano. Exatamente. O brasileiro ele já estava acostumado com o clima tropical daqui, né? E quando chegou lá foi algo totalmente diferente. Eles tiveram que se adaptar justamente com o uniforme, com o armamento que era pago pelos Estados Unidos pra gente. Vamos seguindo aqui. Então aqui tem armamentos alemães também, estão expostos. Armamentos italianos, japoneses, ingleses e russos. Então uma gama muito grande aí de materiais expostos, de armamentos expostos que foram utilizados na guerra. São todos dos colecionadores, né? Isso.
que ajudaram aqui a montar a exposição. Aqui nós temos uma simulação de estação de rádio, com vários rádios expostos. Eram rádios que eram da época realmente e são os equipamentos responsáveis pela comunicação em combate, seja no fronte de batalha, seja nos altos comandos, né, dos escalões dos exércitos. Então são vários modelos aí colecionáveis também. Interessante. E aqui uma simulação das barracas que os soldados utilizavam no campo de batalha. Então, eram barracas pequenas que foram feitas por eles mesmos para sustentar o frio daquelas regiões da Europa que no inverno chegava a menos 20 graus. Essas barracas não são originais. Não, a gente fez uma simulação, né? Aqui na plaquinha tem o jeito que elas eram dispostas nos acampamentos, nas bases de acampamento. Eles passaram muito frio lá. Muito frio, bastante frio. São os heróis. E aqui no final da exposição a gente tem algumas viaturas expostas que algumas são reformadas, né, e outras estão bem deterioradas já pelo tempo que elas existem. Então alguns blindados que eram utilizados na guerra também. Nossa, Barbosa, nós gostaríamos de agradecer, né? Essa visita foi maravilhosa e vai ficar aqui avisado, né, no YouTube para quem quiser assistir. A ideia é essa, né? Preservar a nossa história, uma história que é muito pouco contada, e a gente quer levar essa história, perpetuar, né? Através das redes sociais. Então eu quero agradecer ao comandante, Coronel Bertolino, que participou da primeira exposição e liberou o Tenente Barbosa, que gentilmente, muito carinhosamente nos apresentou todo o material com sabedoria, com conhecimento, e assim, isso nos orgulha muito, que é um jovem, né, falando com tanta propriedade de uma coisa que é bem pouco divulgada. E a nossa história, né? A história é a nossa do Brasil. história. É a história dos nossos heróis, verdadeiros heróis. Que infelizmente é muito esquecida. Então nós estamos aqui agradecendo, tá? Muito obrigada mesmo. Nada, é sempre um prazer a gente receber visitantes aqui, mostrar um pouco da nossa história e divulgar, né? A ideia é dissipar esse conhecimento para que as pessoas saibam exatamente o que os soldados brasileiros passaram em prol do exército e principalmente em prol da nação. Então, pessoal, muito obrigada por estarem aqui assistindo, né? E a Hora Planalto agradece a